VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 34ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Atenção, apenas as 15 primeiras aulas estão disponíveis de forma gratuita no canal. A partir da 16ª, somente quem tem um link pode dar continuidade aos estudos. Então, adquira esse nosso curso pelo preço promocional de R$ 69,90. Este curso está com as aulas em gravação em andamento. Como é que funciona? Conforme você adquire o curso, com as aulas em andamento, você recebe o link e dá continuidade aos seus estudos. Essa é a nossa 34ª aula, ou seja, já temos 33 aulas gravadas. Então adquira o curso pelo preço promocional de R$ 69,90. Entre em contato aí por e-mail ou pelo meu número do WhatsApp, que está aparecendo ambos em sua tela aí, para maiores informações. São mais de 40 aulas. Caso você só venha adquirir este curso após a conclusão, ou seja, após eu ter terminado de gravar todas as aulas, infelizmente o preço não será o mesmo. Ele estará disponível por R$ 119,90. Então, entre em contato aí por e-mail ou pelo WhatsApp para maiores informações. Na aula de hoje, vamos estar programando no formulário FRM Pesquisa Dízimos, que é um formulário que já criei aí, certo? Sem gravação, porém, a programação toda vamos fazer juntos. Então, vamos fazer para ele a pesquisa por código, por nome, por CPF. Não confunda esse formulário com o dízimo, certo? A gente tem o formulário FRM Dízimos e temos o formulário FRM Pesquisa Dízimos. E também vamos fazer o carregamento dos dados da tabela TB Membros correspondente às colunas específicas no nosso List View de uma outra forma, certo? De uma outra forma diferente do que a gente já aprendeu até aqui. Então, você não vai deixar de aprender a programar por causa de R$ 69,90, não é? É o nosso Excel mais VBA mais Access pelo preço promocional de R$ 69,90. Tá esperando o que para adquirir o curso? Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e ter suporte às suas dúvidas bem de pertinho comigo? Estou esperando você. Me chama no WhatsApp que te dou mais detalhes. Então, o meu WhatsApp está aparecendo aí na tela para que você possa estar entrando em contato. Ou, se preferir, me envie um e-mail, certo? Que lhe responderei prontamente. Lembre-se que o nosso curso são mais de 40 aulas. E é um curso onde você vai estar trabalhando em rede local ou em rede pública. E a você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Então vamos executar aqui pelo ícone do nosso sistema, certo? Para a gente entender de onde paramos. Então esse é o nosso FRM principal, que é o nosso formulário, que chama os nossos menus, certo? Vou clicar aqui no símbolo do cadastro para chamar o FRM Cadastro, que é onde a gente faz o cadastro dos membros. Vamos aguardar aqui o carregamento, carregou agora, certo? E é o seguinte, a gente já está trabalhando com o formulário dízimos, certo? Ao clicar aqui no símbolo do dízimos, ele me chama um terceiro formulário, que é esse formulário aqui, aonde a gente vai fazer o salvamento dos dízimos, certo? Obviamente o salvamento, as atualizações e exclusões, claro, certo? Porém, lembre-se que a gente já aprendeu a programar a rotina para pesquisar pelo código. Se eu souber o código do membro, basta eu informar aqui o código e clico aqui no símbolozinho da lupa, certo? E ele vai me trazer e vai autocompletar os campos. Se eu souber o CPF também do dizimista, ele também vai trazer, certo? Porém, com detalhe, aqui são informações específicas, certo? Ou seja, se eu souber o código específico do membro, ele vai trazer. Se eu souber o CPF específico do membro, ele também vai trazer. Porém, muitas vezes a gente não vai saber especificamente como começa, como termina o CPF, certo? Então, vai ser muito útil que a gente possa fazer pesquisas por parte do CPF, ou por parte do próprio nome do membro, ou pela parte do código do membro, certo? Então, nessa tela aqui eu não posso fazer isso. Essa tela aqui é específica para trazer informações específicas, certo? Então, eu já deixei programado aqui, ó, o nosso toolbar, certo? Se eu clicar aqui na lupa, ele vai me abrir um quarto formulário, que é esse daqui, ó. Não se preocupe porque não tem nenhuma programação no mesmo. A gente vai fazer tudo aqui junto, certo?
Então, eu deixei um ícone aqui ao lado que vai servir de filtro, certo? E como é que vai funcionar aqui, ó? Aqui eu tenho uma list view que traz basicamente a coluna código, a coluna nome, o CPF e a coluna com a foto do membro, que ela está com a largura 0, por isso que eu não estou visualizando, certo? Então eu vou trabalhar apenas com 4 colunas. Como eu vou trabalhar apenas com 4 colunas, não vai dar para a gente trabalhar do jeito que a gente trabalhou até aqui com as list views, certo? Pois lá, como eu trazia todas as colunas, a gente trabalhou com um código específico. Para essa necessidade, a gente vai trabalhar com outro tipo de código para carregamento de dados em list views, certo? Então vamos lá, vou fechar aqui ambos os forms. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, o nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11, que é o atalho. Com o nosso VBE aqui já aberto, pressionei Ctrl mais R para ter acesso ao Project Explorer. Ou se preferir, clique em Exibir, Project Explorer. Então, vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM Pesc Membros Dízimo, certo? Abreviado mesmo. Eu tenho o hábito sempre de colocar um nome intuitivo, certo? Mesmo que ele seja grande. Então, aí fica a critério de vocês. Eu chamei ele aqui de FRM, que faz referência ao formulário. PESC, abreviação de pesquisar, membros, e DIZ, que é a abreviação de dizimista, certo? Nesse formulário só vai trazer os dizimistas, certo? Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Quando eu carregar este formulário, que ele vai ser carregado através do ícone do FRM dízimos, eu já quero que ele traga os itens lá da minha tabela TB membros, apenas os dizimistas já listados nessa list view, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ela, botão direito. Agora eu vou clicar em propriedades e observe que ela está renomeada como LST Pesc membros, certo? E esse label está como LBL registros. Não tem importância eu renomear os objetos com nomes iguais a de outro formulário. Eu só não posso fazer, até porque o VBA não permite, que eu renomeie no mesmo objeto, no mesmo formulário, por exemplo, objetos com nomes ambíguos, certo? Então o VBA não permite que eu dê o mesmo nome a este objeto com o mesmo nome deste, certo? Porém, em formulários diferentes eu consigo fazer isso, sem problemas, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um duplo clique no meu useiform. Dentro do evento click, que é o evento principal dele, não vou estar trabalhando com o evento click, vou mudar para o evento initialize, ou seja, conforme ele inicializa, ele vai executar algo. Então, vou fechar aqui o evento click. Eu estou gravando com um outro microfone, certo? Então eu quero que depois vocês me digam como é que ficou o áudio, beleza? Então, vou dar um espaçamento aqui. Na realidade, não tem tanta importância eu dar esse espaçamento, certo? Eu vou criar uma rotina fora desse procedimento e vou apenas chamar ela, certo? E já vou até criar o nome dela aqui dentro, ó. Vou utilizar o nosso call para chamar a rotina. E ela vai se chamar carrega, underline, membros, dizimistas, certo? Ou seja, ele só vai trazer os membros dizimistas para o evento initialize desse form. Então, já vou pegar esse nome que eu acabei de criar aqui, Ctrl C. Vou aqui abaixo colocar sub, ou seja, vou criar minha sub agora com este nome que eu já interliguei aqui no evento initialize, certo? Vou dar um enter, o VBA já reconhece que é uma sub, acrescentou o parênteses e o end sub para mim. Vou fechar aqui minha janela das propriedades. E agora é o seguinte, vou apenas, certo? Dar um espaçamento aqui só para que a gente possa focar só nesse código, certo? Observe que já sumiu lá. Vou de novo dar um espaçamento aqui só para que eu possa focar apenas neste código aqui, certo? E vamos lá, o seguinte. Como eu vou fazer o carregamento da minha list box para economizar código, eu vou logo colocando o nosso which, que quer dizer com, me, para facilitar, e o ponto, certo? E agora eu tenho essa caixinha que, conforme eu digito, ele vai abreviando. Então, o nome do meu list view, eu tenho por padrão sempre colocar as iniciais do objeto, certo? Então, LST, já me aparece aqui, ó, LST Pesc membros, é o nome do meu list view, certo? Vou dar um enter e já vou colocar aqui o end, para que eu não esqueça, certo? O end, o it, para fechar a estrutura it, certo? Vou só dar o espaçamento. Pronto. E é o seguinte, ó. Lembre-se que conforme eu trabalho com a estrutura it,
certo? É como se eu estivesse setando o objeto. O que eu fizer agora, colocar, por exemplo, um ponto, ele vai entender que eu estou trabalhando com as propriedades do LST PESC membro, que é o nome do meu list view, certo? Então agora não precisa mais eu colocar o nome do objeto novamente, certo? Com essa estrutura eu economizo código. Então eu vou apagar esse ponto, foi só para ilustrar. E o que é que eu vou fazer agora? Ó? Antes de qualquer coisa, eu vou limpá-la, certo? Pois quando eu estiver executando essa rotina, caso já tenha alguns dados lá na list view, eu não quero somá-los a ele, certo? Eu quero simplesmente primeiro limpar ele e depois trazer os dados carregados novamente, certo? Então, por isso, eu tenho que botar o ponto list itens ponto clear, ou seja, eu estou fazendo uma limpeza antes de executar a ação abaixo, certo? Vou colocar o meu connect db, ou seja, estou fazendo a minha conexão ao meu banco de dados e vou colocar o nosso rs.open, aspas duplas, o nosso select, asterisco from, ou seja, vou selecionar todos os campos. De qual tabela? Da nossa tabela TB membros. Certo? E eu vou selecionar quando? Vou selecionar quando o meu where, certo? Ou seja, quando o quê? Lembre-se que você vai trazer os dizimistas, certo? Então, por isso que eu vou informar aqui a coluna dizimistas. Dizimista, no caso, a coluna lá da minha tabela TB membros, eu tenho uma coluna chamada dizimista, certo? Onde está armazenada a informação se o membro é dizimista sim ou não, certo? Então, se o meu dizimista for igual, aspas simples, sim, certo? Ou seja, se for dizimista, aí ele vai trazer, certo? E eu vou ordenar, vou botar o meu order by pelo nome, certo? E após isso, eu fecho a seleção aqui, no caso, eu fecho a minha expressão, vírgula, db, vírgula, 3,3, certo? Dou Enter. Então, ele vai selecionar todos os campos da tabela TB membros quando o dizimista for igual assim, certo? E vai ordenar pelo nome, ou seja, vai trazer os dizimistas de A a Z. E para que eu faça agora o carregamento dos dados para o meu list view, vou trabalhar com o nosso do until, certo? rs.eof, até aqui é a mesma estrutura da list view anterior, certo? O que vai mudar vai ser a partir de agora, ó. Vou setar, certo? Eu esqueci de um detalhe. Aqui no topo, eu vou declarar, como eu estou em um outro módulo, eu vou ter que declarar novamente aqui uma variável, certo? Que eu já declarei no outro formulário, que eu trabalhei com o carregamento de list view, que é o nossa variável item, e ela vai ser do tipo asObject, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou estar, após do until, faça até quando, o meu rs.eof, vou setar, certo? Vou setar o meu item, que eu acabei de declarar agora. E ele vai ser igual a quê? .list.itens.add. Ou seja, vou estar adicionando. Aí ele me pergunta o index. Eu não vou passar o index nem o key para ele, certo? O key seria a chave. E vou informar apenas que o texto, certo? Vou apagar aqui um R a mais. O texto para este campo, no caso para a coluna, será a coluna código, certo? Com Czinho maiúsculo. E fecho o meu parênteses, certo? Então, o item, lembre-se que o item é a coluna 0, certo? A partir desse momento, eu vou trabalhar com os subitens. Toda essa linha de comando, certo? Eu coloquei para o item, certo? O item é a primeira coluna do list view que tem valor de 0, certo? Que no caso é a coluna código. Para os meus subitens, novamente eu vou colocar o meu item, certo? Que é a variável, ponto. E agora, em vez de list itens, eu vou botar ponto subitens, certo? Ponto subitens, e eu informo qual é o subitem que eu quero. No caso, vai ser o subitem 1, certo? E aí, no subitem 1, ele vai trazer aspas duplas que faz parte da linguagem, concatenado, que também faz parte da linguagem,
E vou informar aqui o RS, exclamação, e agora eu informo o subitem que eu quero que traga, o subitem nome, certo? Então a minha segunda coluna do list view vai trazer a coluna nome. Vou copiar aqui para ser mais breve, Ctrl V aqui novamente, certo? Então aqui vou mudar para 2 e aqui para 3. Obviamente, vou mudar aqui o nome da coluna que eu quero que traga para o meu list view. Aqui vai ser o meu CPF. E aqui vai ser a foto membro, certo? Lembre-se que lá na minha list view vai ter apenas 4 colunas. Então, por isso que eu estou trabalhando com essa estrutura desta forma. Se eu tivesse que trazer todas as colunas, obviamente eu ia fazer a mesma estrutura que a gente já trabalhou com o list view do FRM Cadastro, certo? Como são colunas específicas, eu estou trabalhando com carregamento de uma outra forma. Então, essa estrutura aqui, ainda não terminei ela, obviamente. Vamos terminar ela para eu poder explicar, certo? rs.moveNext para que eu possa avançar de registro a registro. O nosso loop para fechar a estrutura do until. E agora eu fecho o meu DB, ou seja, fecho o meu banco de dados. E a minha variável, a minha label lá, mi.lbl registros, .object, já que eu não tenho uma propriedade texto para label, vai receber o quê? Vai receber os valores que tiver no meu mi. Na realidade não tem necessidade de botar o mi, basta botar o ponto listItens.count. Aqui seria o nome da list view, certo? Como eu estou trabalhando com o it, não tem necessidade de eu colocar o nome do list view. O VBA está reconhecendo que essa é a propriedade do LST PESC membro, que é o nosso list view. E vou concatenar aqui eu estou fazendo a contagem dos registros, certo? E vou concatenar, obviamente, com aquele texto padrão. Registros, no caso, entre parênteses, registro ou registros encontrados. E também entre parênteses, certo? Pois pode estar trazendo mais de um, como pode estar trazendo apenas um. Vai depender de quantos dizimistas eu tenho no meu banco de dados. Então, por isso, estou colocando o S entre parênteses. E pronto. Basicamente é só isso, certo? Se, obviamente, eu tiver digitado tudo perfeito aqui, tudo certinho, é só isso. Não tem necessidade de eu copiar aqui o nome da rotina, pois a gente já copiou antes de criar ela, certo? Então, só para que fique mais claro, ó. Aqui eu estou selecionando todos os dizimistas da tabela TB membros, certo? Eu estou selecionando só os dizimistas porque eu estou colocando aqui, ó, quando a coluna dizimista for igual assim. E ele vai ordenar pelo nome, certo? Ele vai trazer todos os dizimistas, porém vai trazer na ordem alfabética de A a Z pelo nome do dizimista, certo? E como eu tenho que setar a minha primeira coluna do nosso list view, como a minha primeira coluna é a código, por isso que eu informei o código aqui, certo? E aqui os meus subitens, o subitem nome, o CPF e o foto membro, certo? Aqui não tem esse N. E o rs.moveNext para avançar, o nosso loop para fechar o do until. E aqui eu fecho o meu banco de dados, obviamente. Vamos executar? Nenhum valor foi fornecido para um ou mais parâmetros necessários. Vou dar o OK aqui. Não vi onde eu errei, certo? Vamos verificar. Então é o seguinte, ó, vou executar aqui de novo. Operação não permitida quando o objeto está aberto, certo? Então, vou parar aqui, obviamente. Conforme, lembre-se que toda vez que eu abro aqui o banco de dados, e se der um erro entre a abertura do banco de dados e fechar o banco de dados, obviamente, o banco de dados está aberto, certo? Ou seja, quando eu for executar de novo, eu tenho que fechar o banco de dados, porque não executou esse linha de comando, pois houve um erro entre o abrir e ao fechar, certo? Então, se eu executar novamente, agora sim ele deu o erro que está formando, certo? Erro em tempo de execução. Nenhum valor foi fornecido para um ou mais parâmetros necessários. Então, isso aqui é o seguinte, ó, o parâmetro que ele está se referindo é o parâmetro da cláusula UE, certo? Observe que eu digitei aqui, ó, dizimita, certo? Quando correto seria dizimistas. Então, o que ele está alegando aqui que eu não informei nenhum parâmetro, porque esse parâmetro aqui está de forma errada, a digitação, certo? Então, tanto é que após eu colocar esse S, se eu executar novamente, ó, operação não permitida quando o objeto está aberto, obviamente ocorreu aquele erro, certo? Então,
se eu parar aqui de novo e executar agora, observe que agora sim traz os dizimistas, certo? Ó. Então, do meu banco de dados, lembre-se que eu tenho 13 registros, só trouxe 5 registros, pois apenas 5 pessoas são dizimistas, certo? Então, eu vou fechar aqui, e o que é que eu vou fazer agora? Ó? Vou clicar aqui em Visual Basic, só um detalhe, vou clicar em Exibir, Project Explorer e o FRM Dismos nesse momento, certo? Só para explicar o seguinte aqui para vocês. Vou dar um duplo clique aqui nesse objeto, certo? E é o seguinte, ó. Aqui no CPF, certo? Quando eu fiz a pesquisa pelo CPF, observe que tá aqui no primeiro, após o like aqui, ó, nessa primeira estrutura aqui, ó, aspas simples, aspas duplas, eu não coloquei o símbolo de porcentagem, certo? Coloquei apenas no final. Ou seja, aqui ele vai fazer a busca apenas pelas letras correspondentes ao início, certo? Se eu quiser fazer a busca pelas letras em qualquer parte do CPF, por exemplo, eu colocaria aqui este símbolozinho aqui, ó, de porcentagem, aqui também, certo? Aí, independente de onde eu digite o caractere, se tiver no texto, ele vai fazer a busca, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos, aproveitando que eu estou com essa estrutura aqui aberta, vou copiar essa linha de comando, certo? Lembre-se que eu estou copiando a linha de comando aqui do BTN Pesquisa CPF, certo? Do FRM Dízimos. Então, vou copiar essa linha de comando, vou aqui em Exibir, Objeto, certo? Então, eu copiei essa linha de comando deste objeto aqui. Vou voltar aqui em Exibir, Project Explorer, e vou vir aqui para o FRM Pesque Membros Dízimos, certo? Que é o que a gente está fazendo aqui a busca. E o que é que eu quero aqui, ó? Aqui eu já trago o meu list view carregado, certo? Porém, conforme eu digite algo aqui, eu quero filtrar, certo? Então, como é que eu faço? Vou dar um duplo clique aqui dentro deste text box. Vou só mostrar para vocês o nome. Está renomeado como TXT código membro, certo? Então, vou dar um duplo clique aqui. Obviamente, não tem rotina ainda dentro dela. Fechar aqui a janela do project das propriedades, certo? Então, basicamente, vou colar aquela linha de comando que eu acabei de copiar, certo? E vou deixar aqui comentado. A estrutura, basicamente, é a mesma, certo? Do carrega membro dizimistas. A única diferença é que, certo? A única diferença aqui básica... Então, a única diferença básica aqui para o carregamento dos dízimos, certo? Dos membros dizimistas, é essa linha de comando que eu acabei de colar aqui, ó. Só que eu vou aproveitar essa seleção, botão direito, definição, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar toda essa estrutura, ó. Ctrl C, vou descer aqui um pouco e vou colar aqui, ó, certo? Vou dar o Ctrl V. E o que eu vou fazer agora, ó? Como eu copiei essa linha de comando, vou selecionar ela, vou dar o Ctrl X, vou recortar e vou colar aqui, certo? Só para que vocês reparem a diferença, como é básica, certo? Vou comentar essa de cima e vou descomentar essa, a de baixo, que eu copiei lá daquela outra estrutura, certo? A seleção é na mesma tabela, na cláusula where, só que ao invés aqui, ó, certo? Que eu coloquei, ó, CPF like, certo? Concatenado aqui com o txt.cpf.text, o que eu vou fazer aqui, certo? Ao invés de ele estar procurando pelo CPF, ele vai procurar pelo código, certo? Esse código aqui é a coluna código da tabela TB membros. E obviamente aqui vai ser o objeto, certo? mi.txt código membro, ó, ao invés do txt CPF. Observe que essa cláusula dizimista está aqui logo aqui, ó, ao lado, certo? Junto com o end, certo? Ou seja, ele só vai buscar se o membro com código digitado possui aquele código e também é dizimista, obviamente, certo? Senão, ele não vai trazer, beleza? Eu deixei aqui comentado só para que vocês vejam que basicamente é a mesma linha de comando, ó. E repare que eu não coloquei, ó, esse símbolo aqui, ó, certo? De porcentagem no início, certo? E vou mostrar aqui para vocês a diferença, ó. Vou executar. E o que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou digitar, por exemplo, o número 1, certo? Observe que ele trouxe apenas, certo? Os números relacionados ao 1, certo?
trouxe o 14, o 19 e o próprio 1. Se eu apagar o 1 aqui, ele novamente trouxe todos, certo? Nesse caso aqui, ó, não tem dois números, certo? Que eu possa digitar aqui. Na realidade, até tem. Se eu digitar o 4, vamos ver o que acontece, ó. Ele não trouxe ninguém. O 4 tem lá, não tem? Tinha um 14. Por que ele não trouxe 14? Ó, observe que tem um 14. Porém, se eu digitar o 4, ele não traz. Se eu digitar o 1, ele traz o 14. Porque o 14 inicia com 1, certo? Porém, se eu colocar aquele símbolo de porcentagem no início, certo? Da estrutura, ele vai trazer o 14 se eu digitar só o 4. Por quê? Porque no número 14 contém o número 4, certo? Então, eu vou fechar aqui. Visual Basic. Duplo clique aqui nesse objeto. E vou colocar aqui, certo? Como eu disse para vocês, ó, vou copiar este símbolo de porcentagem e vou colar aqui dentro, ó. E vou digitar novamente, ó. Se eu botar aqui, ó, o 1, ele trouxe. Se eu botar o 4, ele também trouxe, ó. Certo? Então, independente se eu colocar 1 ou 4, ele vai trazer o 14, certo? Então, a gente viu aí por parte, certo? Aliás, pela inicial do número, por parte do número. Se eu quisesse exato o número, a gente já fez isso na aula passada, se não estiver enganado. Vou dar o Ctrl V aqui, certo? Que eu tenho um código que copiar de memória. E a mesma coisa, ó. Vou descomentar este, certo? Aliás, vou comentar este que faz a pesquisa por parte do nome. Lembre-se o seguinte, ó. Esse primeiro aqui pesquisa pela inicial do número. O segundo pesquisa por parte do número. E esse daqui, que é o último, que não está comentado, pesquisa pelo número exato, certo? Que não é o que eu quero, obviamente. Se eu soubesse o número exato, eu não ia pesquisar por parte, certo? Não viria para esse form, mas aqui é apenas para ilustrar para vocês, ó. Então, observe que o código é igual, aspas duplas, concatenado com o texto de código membro, certo? Então, observe que ele não tem aquele símbolo de porcentagem, nem no início nem no fim. Eu quero exatamente ao número, certo? Então, eu vou executar aqui, ó. Se eu colocar o número 1, ele trouxe. Se eu colocar o 14, ele também trouxe. Se eu apagar o 4, ele só traz o 1, certo? Se eu apagar ambos, aí deu um errozinho, certo? Que aí é o que a gente faz para contornar o erro, certo? Porque, como eu disse, ele só traz um número específico. Não existe vazio lá no meu banco de dados, certo? Mas isso não vem ao caso, certo? Eu coloquei apenas para que vocês vejam as três estruturas, certo? A pesquisa inicial do número, certo? Conforme eu digite, a inicial do número vai trazer por esta pesquisa. Por parte do número vem esta pesquisa aqui. E esta pesquisa seria a pesquisa exata, certo? Então, essa daqui vai sair daqui, obviamente. Vou parar o código, só usei para demonstrar, certo? E o que eu vou adotar realmente é a pesquisa pela parte do número. Não necessariamente que eu digite o primeiro caractere. Aonde tiver o caractere que eu digitei, ele vai fazer o filtro, certo? Até porque é esse o intuito deste formulário, pesquisar pelas iniciais do número, certo? Do número, do CPF, ou assim vai, certo? Então, no próximo vídeo a gente dá continuidade, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!